importante, senador Roberto Requião, é mostrar que é possível um outro caminho que não esse que estão oferecendo ao povo brasileiro, que é retirada de direitos. Eu tenho falado sempre que estão rasgando o legado do Lula, do Ulisses, do Getúlio Vargas. Mas mais do que isso, querem entregar o país. Estão com proposta aqui de privatizar água, terra e ar. 100% de participação do capital estrangeiro na aviação civil. Pela primeira vez... Você viu, o senador, que o presidente da Nestlé propunha a privatização da água. Não, mas eles estão querendo entregar o pré-sal... Botar um contador de consumo na torneira de cada casa. Agora se abriu e paga para uma empresa privada que supostamente processou a purificação da água. Olha, senador Requião, 100% de participação do capital estrangeiro na aviação civil, querem entregar o pré-sal e querem vender terras a estrangeiros aqui. Inclusive abrir em relação à Amazônia, o que é uma loucura. Nenhum país faz isso do mundo. Até o Papa se manifestou a respeito disso agora, por ocasião de uma atitude do novo presidente da Argentina, de entregar as terras argentinas, que vender terra de um país é como vender a própria mãe. Isso mesmo. E agora você veja o seguinte, ontem eu fiquei impressionado que eu abri o jornal Folha de São Paulo, tinha uma entrevista desse candidato tucano, João Dória. Sabe o que ele estava propondo? Digo, gente, eu sei que tucano gosta de privatizar, de entregar, mas ele estava propondo privatizar faixa de ônibus e ciclovia, fazer pedágio urbano. Digo, como é que é privatizar faixa de ônibus e ciclovia? Com certeza vai ter algum pagamento ali. Você vai construir para pagar de volta. Quando era para ser justamente o contrário. No mundo inteiro, a lógica é dificultar a permanência de carros para que as pessoas optem por meio de transporte alternativo, ciclovia, bicicletas. Talvez uma espécie de tráfego de primeira classe para os mais ricos na cidade de São Paulo. Pois é, isso. É uma loucura, como eu nunca vi isso. Eu até liguei para o prefeito Fernando Haddad, que teve essa ideia de construção dessas faixas exclusivas de ônibus, que melhorou muito. O tempo de deslocamento chegou a cair pela metade em alguns trechos. Mas eu, de fato, fiquei muito impressionado. Agora, tem um caminho alternativo, senador Roberto Requião. E o caminho alternativo é outro. Eu volto a dizer, política monetária passou na hora. Não se justifica essa taxa de juros. Então, esse é um caminho para resolver a questão fiscal. A outra questão é colocar o crescimento e a proteção do emprego como uma questão central no debate econômico. A tributação dos mais ricos, porque tem que ter contribuição no meio de uma crise dessa. E resgatar o consumo das famílias. Na verdade, nós estamos tendo... O que a gente vê dessas propostas é o oposto que houve ali em 2008 e 2010, onde, de fato, o que estimulou a economia, fez a economia crescer, foi justamente o que o Lula, de forma resumida, dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. E eu volto a dizer que a questão da Previdência Social é estratégica. Dinheiro está sobrando, senador. No mundo está sobrando dinheiro. Eu lembro sempre como o Hjalmar Sachs, Horace Greeley e Hjalmar Sachs, um economista alemão, nascido nos Estados Unidos. Horace Greeley é o nome de um publicista americano e voltou para a Alemanha e foi o economista do Weimar e o economista da recuperação da Alemanha. Ele acabou com a inflação alemã, ele era um liberal na economia, mas quando no comando da economia ele se transformou num alemão e resolveu promover o desenvolvimento alemão. Ele acabou com os juros do capital vadio e criou títulos em parceria com grandes empresas que tinham projetos para a infraestrutura alemã, as autobahns, projetos industriais, com uma taxa interna de retorno garantida pelo Banco Central alemão. Então, da noite para o dia, ele acabou com a inflação, porque não adiantava mais aplicar em títulos do Tesouro para financiar a dívida, transformando dinheiro em dinheiro, sem nenhuma influência na estrutura produtiva de desenvolvimento do país. Numa semana ele acabou com a inflação. Por quê? Porque este banqueiro liberal resolveu ser alemão e enfrentou a ganância dos bancos. E eu aproveito essa oportunidade para sugerir aos economistas e às pessoas interessadas na recuperação da economia do mundo que nos ouve nesse momento no plenário, que acessem a internet e procurem os livros sobre Horace Greeley e Hjalmar Sachs e a forma com que ele recuperou a economia alemã, que depois foi desastradamente essa recuperação aproveitada pela boçalidade do nazismo do Hitler. Mas o processo de recuperação da Alemanha foi um enfrentamento do capital vadio.
enfrentamento dos bancos. Agora, nós não vamos enfrentar essa situação com o Temer entregando o Banco Central para funcionários dos bancos brasileiros. Você sabe que, em relação ao Banco Central agora, nós tivemos no governo da presidenta Dilma um período que nós só tínhamos diretores do Banco Central funcionários públicos. Agora houve uma divisão. Você sabe que entregaram a presidência ao Ilan Goldfein, que era do Itaú, né, sócio do Itaú, não só diretor, mas sócio do Itaú, e a diretoria de política econômica ao Bradesco. E eu fiz uma pergunta que Vossa Excelência fez um pronunciamento brilhante no dia. Qual o Banco Central tem que regular o sistema financeiro? Nós temos, volto a dizer, as maiores taxas de juros do mundo, mas não é só taxa Selic que a gente está falando. Quem entra aqui no cheque especial, quem deve cartão de crédito, mais de 400% do ano, porque temos um sistema financeiro muito concentrado, não há competição e, infelizmente, a regulação do Banco Central é uma regulação muito frouxa. Aí, quando a gente entra na discussão que o senador Roberto Requião fez sobre os juros, eu estou convencido, senador Roberto Requião, o que impede a queda da taxa Selic do país é uma coalizão que envolve empresários do nosso sistema de mídia, que, na verdade, não quer mexer no rentismo. Porque, veja bem, qual o argumento? Inflação. Não se sustenta. Não se sustenta essa inflação que nós temos aí, volto a dizer, não é inflação de demanda. A economia está em recessão. É uma loucura o que a gente está vivendo. 14,25 de taxa Selic, quando todo mundo os juros são negativos. Agora, por que não baixa? Porque é o seguinte, são as famílias mais ricas, as empresas, das 250 maiores empresas do país, 247 tem aqueles departamentos de planejamento financeiro que investem em título da dívida pública. Então, é uma transferência grande do nosso dinheiro pago com impostos para os mais ricos, 500 bilhões por ano. Aí, quando alguém quer baixar, como a presidente fez em 2002, o mundo desaba. Se me permite, senador, a grande imprensa desaba. E o Temer é prisioneiro desses interesses. Então, quando a gente fala em derrubar o impeachment, eu podia traduzir isso de uma forma mais real. Vamos libertar o Temer da prisão em que ele está cativo na mão dos interesses financeiros do Brasil. Muito obrigado, senadora Gleisi. Fazer uma parte aqui da mesa, já que nós estamos num debate, mas na realidade a cultura rentista desse país não deixa que a gente vença isso. Quando a presidenta Dilma enfrentou os juros em 2012, que nós chegamos a uma taxa Selic que já é alta, de 7,25%, mas pela primeira vez na história nós conseguimos reduzir, teve uma reação muito grande, e não só do sistema financeiro, teve uma reação também do setor produtivo brasileiro, porque é óbvio que se uma taxa de juros está rendendo mais, por que vai fazer investimento em produção, se a rentabilidade tende a ser menor? Então, nós descobrimos que grande parte do setor produtivo brasileiro estava ganhando dinheiro no investimento com taxas de juros no mercado financeiro. Obviamente que a indústria não correspondeu ao que a presidenta quis naquele momento, que era exatamente colocar crédito barato para que a indústria brasileira pudesse sustentar e ser competitiva. Acho que essa questão dos juros no Brasil é uma questão muito séria. A elite brasileira não tem um projeto de desenvolvimento de nação. Diferente da Alemanha, senador Requião, que Vossa Excelência fala. Lá tinha uma visão de desenvolvimento nacional. A elite estava preocupada em desenvolver o país. Aqui não. Aqui nós temos uma elite que está preocupada em explorar o país, em ter dinheiro rápido, fácil, ganhar de forma ligeira e não necessariamente deixar um legado. É um absurdo esterilizar o tanto de dinheiro que está se esterilizando no pagamento de taxas de juros e fazer agora uma reforma da Previdência que vai tirar direito da maioria do povo brasileiro. Quer dizer, não deixar o salário mínimo crescer com valor real. Isso para as economias locais é um drama, porque são esses salários, principalmente dos aposentados e no interior do país, que sustentam o comércio, que sustentam o serviço, que deu outra dinâmica à economia brasileira. E foi o grande legado do presidente Lula. As pessoas acham que é o Bolsa Família, que ajudou, o Bolsa Família ajudou muito, mas o legado do Lula foi ter uma política de aumento real do salário mínimo e ter uma vinculação da Previdência nisso. Acabar com isso, que é quebrar um ciclo virtuoso que nós fizemos de distribuição de renda nesse país. Portanto, nós vamos ter que enfrentar isso. Não é possível que o Brasil seja o campeão de taxas de juros e continue. E com uma liquidez internacional absurda e que vem para cá, para investimento em títulos públicos e aí não deixam abaixar o juro, porque aí precisa uma rentabilidade maior para compensar. Agradeço, senador. Não, vale dizer que vem para cá e nós prejudicamos a nossa situação do câmbio, né? O dólar
acaba se desvalorizando, a gente dificultando a situação de recuperação da nossa indústria. Agora, Vossa Excelência falou da política de valorização do salário mínimo, que foi feita pelo governo do presidente Lula. Você sabe que se esse projeto de limitar os gastos de acordo com a inflação existisse há 10 anos atrás, o salário mínimo, em vez de ser R$ 880, seria R$ 500. E tem um estudo do IPEA muito interessante, falando na constituição desse grande mercado de consumo de massas, a partir do governo do presidente Lula. Eles falam na política de valorização do salário mínimo, falam em crédito, falam em formalização de empregos, foram 24 milhões de empregos criados nos governos de Lula e da Dilma, mas o principal fator citado pelo IPEA é o impacto do reajuste do salário mínimo na Previdência Social. Isso aqui foi muito importante. É a nossa grande colcha de proteção social. É o colchão de proteção social, está aí. E esse dinheiro estimula muito a economia. É o dinheiro recebido pelos mais pobres. Querer desvincular o salário mínimo disso é, além de tudo, uma covardia. Vamos ver o caso do BPC. São os mais pobres, os idosos, pessoas com deficiência, que eles querem agora que ganhem menos de um salário mínimo. Mas eu queria encerrar o meu pronunciamento falando do Tribunal Penal Internacional. Só quero ler um pequeno trecho da sentença feita pelo Tribunal Penal Internacional. Eu vou citar aqui os nomes dos jurados. O tribunal, que foi presidido pelo professor Juarez Tavares, que teve como jurados Walter Antilon Montenegro, de Costa Rica, Jaime Cardenas Garcia, do México, Laurence Cohen, da França, Maria José Farinas Dulce, da Espanha, Alberto Felipe, da Argentina, Carlos Augusto Galvez, da Colômbia, Azadeh Chacharrani, dos Estados Unidos, Gianni Tognoni, da Itália, Raul Veras, do México. Esse tribunal, como eu falei, foi presidido pelo Dr. Juarez Távora. Os representantes da acusação foram, respectivamente, Dr. Geraldo Prado e da defesa, a doutora Margarida Lacombe. Eu quero ler um pequeno trecho aqui para encerrar meu pronunciamento. Na verdade, as alegações do pedido do impeachment, por não identificarem nos atos da presidente um grave atentado à Constituição e, portanto, um crime de responsabilidade, indicam se tratar de meros expedientes ou pretextos para promover um processo político e destituir a presidenta do cargo. Inclusive, no caso concreto, 3 peritos do Senado Federal, designados pela Comissão Especial, concluíram que não se poderia imputar à presidenta um crime de responsabilidade por conta dessas acusações. A decisão dos jurados de caracterizar essa situação como golpe de Estado corresponde aos modernos enfoques que a doutrina jurídica constitucional tem dado a casos semelhantes, não apenas na América Latina, mas também em países do continente europeu e até mesmo nos Estados Unidos. Os golpes de Estado não podem ser reduzidos a revoltas militares, embora essa seja sua forma mais comum. Também são caracterizados como golpe de Estado aqueles atos de destituição dos governantes eleitos em desconformidade com as regras constitucionais, cuja violação pode se dar tanto por decisão do próprio Parlamento quanto da Suprema Corte. Na América Latina, são paradigmáticos os golpes de Estado promovidos pelo Parlamento, desde 1859, quando, no Peru, o governo foi destituído, porque o próprio Legislativo se autoproclamara Assembleia Constituinte. E, mais recentemente, em Honduras e no Paraguai, com a cassação do mandato dos presidentes eleitos. E continua, para finalizar, em face do exposto, declaram os jurados, por unanimidade, que o processo de impeachment da Presidenta da República viola a Constituição brasileira, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e constitui um verdadeiro golpe do Estado. Assina o professor Dr. Juarez Tavares e todos os jurados, os 10 jurados desse Tribunal Internacional. Eu concluo dizendo o seguinte, senadora Gleice, podem colocar para apreciação desse julgamento da Presidência da República qualquer jurista sério do mundo, seja de esquerda, conservador, de direita, de centro, que vai ficar claro que não há crime de responsabilidade. Isso aqui não tem perigo,
de não entrar para a história como uma fraude, como um golpe parlamentar. E é por isso que a gente chama a atenção dos senadores. Cada um aqui vai estar marcado pela sua história nesse processo. Como ficaram marcados aqueles que apoiaram o golpe militar de 64, que, volto a dizer, no dia 2 de abril, um dia depois do golpe militar de 64, as manchetes dos principais jornais brasileiros, o Globo dizia: vitória da democracia brasileira. O Estado de São Paulo, a mesma coisa. E foi preciso um tempo para que ficasse claro para o povo brasileiro que aquele foi um golpe militar que instalou uma ditadura militar no país. Eu chamo a atenção dos senhores senadores. Quem digitar aqui pela cassação da presidenta da República sem crime de responsabilidade vai estar manchando sua biografia de uma forma definitiva. Eu encerro novamente, senadora Gleisi, lamentando novamente porque estava tudo organizado para minha visita hoje a João Pessoa, para um ato que é um ato importantíssimo, um ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito da UFPB, que eu estudei lá. Lamentar a minha ausência de última hora, pedir desculpas à minha família, porque também tinha em Campina Grande uma reunião com o Leidson, que é meu tio, e toda a família que estava organizado no sábado. Mas nós estamos concentrados de tal forma nessa questão do impeachment, e como foi convocada uma reunião agora extraordinária para fecharmos esse nosso voto em separado, que a gente quer que seja uma peça histórica, porque, volto a dizer, nós não entregamos os pontos aqui, mas peço desculpas à minha querida Paraíba e à minha família, que estavam me esperando, porque nós vamos ter esse trabalho aqui hoje à tarde. Digo, o regresso aqui dos nossos trabalhos vai se dar no dia 1º de agosto. É claro que estaremos aqui na próxima semana também, trabalhando em cima desse voto separado e nos preparando para a pauta da primeira semana de agosto. Eu quero chamar a atenção que no dia 2 de agosto, está marcado a leitura do relatório pelo senador Anastasia. Nós vamos apresentar o nosso voto separado também nesse dia. Dia 3 vai haver discussão na comissão. Dia 4, a votação do relatório. E no dia 5, a votação no plenário aqui da pronúncia. Pouca gente sabe que nós vamos ter a votação da pronúncia, que é essa etapa intermediária. Só depois de aceito a pronúncia é que nós vamos entrar no julgamento em si, e o julgamento vai ser conduzido aqui pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Nós não temos esperança na pronúncia, porque na pronúncia é maioria simples, mas nós temos sim muita esperança que no final de agosto a gente consiga impedir que eles tenham 54 votos, para derrotar de uma vez por todas esse golpe, defender a nossa democracia e retomar o crescimento econômico com uma série de medidas, e eu diria que a medida central, nesse momento, é começar a baixar a taxa de juros e organizar o sistema tributário de forma que ele seja mais justo e que ele traga uma contribuição maior também dos mais ricos nesse momento de crise que o país enfrenta. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao senador Requião e a todos que nos escutam nesse momento.